Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui para conversar com vocês hoje sobre o adicional de periculosidade, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o adicional, como é que ele funciona, o que é o adicional, como se classifica o adicional, enfim, né, sobre as espécies de adicional de periculosidade, enfim, conversar um pouquinho sobre esse adicional, beleza? Me acompanhe aqui nessa videoaula de hoje. Bom, meus caros, vamos lá. Já conversamos nas aulas passadas que o adicional é um adicional de periculosidade, é um adicional, como o nome diz, é um adicional. Adicional é tudo aquilo que gera um risco à vida do empregado. De uma forma ou de outra, gera um risco à vida do empregado. Esse é o adicional de periculosidade, né? Até já conversamos sobre isso, que o adicional de insalubridade é um risco à saúde. Periculosidade é um risco à vida. Tá bom? Vamos então ver essas nuances desse tema. Vamos aqui, ó. Conceito, tá ali, ó. Acompanhe comigo ali, por favor, ó. Atividades perigosas representam um risco iminente à vida do trabalhador, podendo resultar em acidentes graves que causam morte, mutilações, diferentemente das atividades salubres que afetam a saúde ao longo do tempo. As atividades perigosas apresentam um perigo iminente e severo ao empregado, tá? Falamos aqui agora, pode até anotar esse ponto no seu caderno. Periculosidade e risco à vida, salubridade e risco à saúde ao longo dos anos. Beleza. Professor, qual que é o percentual pago pela periculosidade, professor? Muito simples aqui, meu caro. Ele é sempre de 30%. Está aqui no artigo 193, parágrafo 1º. Acompanhe comigo aqui, por favor, ó. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes das gratificações, prêmios ou participação nos lucros. Então veja, o adicional de periculosidade é sempre de 30%. E aqui é sobre o salário. Tá bom? Vou até olhar para essa câmera aqui para focar bem nisso, né? Na insalubridade, na aula passada, na insalubridade, ele é de 10, 20 ou 40, sobre o salário mínimo. Aqui é sempre de 30%, sobre o salário. Não faz parte de gratificações, nem premiações, nem participações dos lucros. É sobre o salário. Então, se o cara ganha lá, por exemplo, 10 mil reais, ele vai receber 3 mil reais de periculosidade, certo? Né? Então, repito, salubridade 10, 20 ou 40 sobre o salário mínimo. Periculosidade 30% sobre o salário, retirando ali as gratificações, os prêmios e as participações no lucro. Tá bom? Isso é importante, cair muito em prova, de OAB, concurso, fique ligado nisso. Beleza. Adiante ali, pessoal, ó. Percentual da lei. Tá, professor, e o que é risco à vida, né? Nós já vimos na aula passada que risco à saúde, insalubridade é um risco à saúde, que a ANR vai classificar como risco à saúde. Na periculosidade, nessa aula de hoje, vamos ver aqui agora, que o próprio artigo 193, ele vai falar o que é risco à vida. Ele vai falar o que é um ambiente perigoso, certo? Abre agora uma aba aí no seu computador, coloca lá, CLT, artigo 193. Vai estar lá bonitinho, né? As hipóteses. Está lá, ó. O que é risco? O risco de periculosidade. Está lá. Inflamáveis, explosivos e a energia elétrica. Né? Acompanhe comigo ali, por favor. Está ali, ó. Por exemplo, né? Exemplo, inclui trabalho de instalação elétrica de alta tensão, operação com substâncias inflamáveis, como gasolina, explosivos, como dinamite. Né? Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito adicional de periculosidade, conforme a súmula 39. Então, se você trabalha em um local inflamável, explosivos ou com energia elétrica, parabéns, você receberá o adicional de periculosidade. Tá? Por exemplo, um posto de combustível. Posto de combustível é um exemplo de um ambiente inflamável, conforme a súmula 139 fala que o adicional de periculosidade é viável. Né? Um local explosivo, né? Explosivo trabalha com dinamite, por exemplo. Né? Recebe também periculosidade. Né? Instalação elétrica também tem que receber o sinal de periculosidade.
né? Porque é um risco à vida. Aquele negócio, um posto de combustível, por exemplo, né? Um posto, aquele estabelecimento pode explodir, não é verdade? Eu sei que na permanência isso acontece, mas pode ter um risco, não pode? Né? E não é risco à saúde, é risco à vida, porque se aquele negócio, Deus me livre, explodir, o empregado morre, né? Não tem o que fazer, né? Gera falecimento do empregado. Tá? Então é um risco à vida do empregado. Beleza? Tudo de bola. Próximo ali, ó, próximo inciso do artigo 193. Tá ali, ó, roubos ou outra espécie de violação física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, né? Tá ali, ó, eu coloquei no material, ó, não basta o empregado estar exposto a risco de roubo ou violência para ter direito adicional de periculosidade. É necessário que atue com atividade de segurança pessoal ou patrimonial. Então ali, ó, vigilante e bancário. Então veja, não basta, coloquei aqui, ó, então quem trabalha com roubo patrimonial ou pessoal recebe o adicional de periculosidade, tá? Mas veja bem, não basta que o empregado esteja exposto ao risco ao roubo. Ele tem que efetivamente atuar na atividade de proteção pessoal, ser um segurança, por exemplo, né? Ser um vigia à noite que fica ali vigiando, né? Isso é risco à vida? Lógico que sim, cara, né? Vamos pensar assim, eu sou segurança do presidente, né? Ou de alguém famoso que seja. Se alguém for atirar nele, eu vou ter que pular na frente, não é verdade? Às vezes eu posso colocar colete. Não tem como, né? Não tem como, pode ser o tiro, ele pode fazer de refém, enfim, tudo isso pode acontecer, né? Quem trabalha em carro forte, por exemplo, mesmo exemplo, né? Risco à vida, tem que ter a proteção. Veja bem, não basta que o empregado esteja exposto ao risco, ele tem que efetivamente realizar a proteção pessoal da pessoa, pessoal ou patrimonial, tá? Então, inflamáveis, explosivos, energia elétrica e roubo. São 4 por enquanto. Se tem esse ambiente, você recebe a sua periculosidade. Próximo ali, ó. Mudou isso aqui, 2021, eu acho, né? Colisão, atropelamentos e outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes de autoridade de trânsito. Tá ali, ó. Estabelece que os profissionais que atuam nas vias movimentadas, fiscalizando o trânsito, aplicando a penalidade, enfrentados riscos constantes à saúde, acidentes, né? Sendo elegíveis ao adicional de periculosidade. Mudou isso em 2021, né? Os agentes de trânsito passaram a ter adicional de periculosidade. Sabemos muito bem por que disso, né? O trânsito hoje em dia está caótico, né? Não sei qual cidade que você está aí me ouvindo no Brasil, sabe como o trânsito está perigoso. E o agente de trânsito muitas vezes está sujeito àquele risco. Por exemplo, tem um acidente, ele tem que parar o carro, a viatura, fazer ali a contenção, né? Então, ele pode estar um risco gigantesco de passar ele correndo, enfim, né? Tudo isso pode causar. Ele também recebe o adicional de periculosidade. Beleza? Então vamos lá. Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubo e colisão de trânsito, ali, colisão, atropelamento, outra espécie de acidente de trânsito também recebe. Beleza? Tudo bem? Ok. Por fim, motociclistas, né? É o parágrafo 4º do artigo 93. Também recebe o adicional de periculosidade, tá? Tá lá, ó, nós temos uma NR, o anexo 5 da NR 16, ele regulamenta as atividades dos motociclistas. Mesmo questão do trânsito, né? Quem trabalha com motociclista sabe o risco que é causado, a dor de cabeça, o medo que é trabalhar no trânsito, tá? Então, se você é um motociclista, você recebe o adicional de periculosidade, tá? Deixa eu olhar para essa câmera aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Deixa eu me arrumar, que eu sempre fui meio torto aqui. Eu destaco sobre o motociclista um ponto importante, tá? Essa moto tem que ter cilindradas. O anexo número 5 da NR16 fala isso, tá? Se for uma bicicleta, por exemplo, um ciclista não recebe, tá? Tem que ter cilindradas a moto. Se eu trabalho apenas internamente, também não recebo adicional de periculosidade, tá? Então a moto tem que ser o trabalho externo, no trânsito, e tem que ser um veículo de cilindradas, né? Bicicletas, infelizmente, não recebe, tá bom? Já aproveitando aqui essa câmera. Bom, então, periculosidade são esses casos, tá? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, né? Roubo, agente de trânsito e os motociclistas. Então, a CLT classificou 6 atividades que geram risco à saúde. 6 atividades que geram risco à vida do trabalhador. Ok? Se está diante de uma dessas 6, você tem que receber o adicional de periculosidade. Ok? Volte para cá, então.
muito bom, hein? Muito bom. Estamos indo muito bem aqui. Vamos lá. Quase acabando aqui a aula já, tá? Estou cansado, mas quase acabando. O acúmulo, professor, é possível acumular os dois? Insalubridade e periculosidade? Não, tá? Isso é uma aberração jurídica. Artigo 93, parágrafo 2º, fala aqui, não é possível acumular. O empregado vai escolher entre adicional de insalubridade ou de periculosidade. É um ou outro. Né? Por mais que a nossa OIT já classificou que é possível sim acumular os dois, já que no mundo todo é possível, só no Brasil que não, tá? Essa é uma aberração nossa. O STF até já constatou que está correto o artigo correto não, né? O legislador falou, né? Nós vivemos num mundo democrático, então o empregado vai ter que aceitar entre a sua insalubridade ou de periculosidade. Entre insalubridade ou periculosidade. Eu adianto que é possível sim ele acumular insalubridade, por exemplo, com horas extras. Periculosidade, por exemplo, noturno. O que não se pode acumular é insalubridade com a periculosidade. Tá? Artigo 193, parágrafo 2º, diz que não é possível acumular os dois adicionais. Beleza? Professor, eliminação do agente perigoso. Tá aqui na moça com um extintor aqui, né? Como é que eu posso eliminar? Tá ali, ó, 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação ao risco à saúde ou integridade física, nos termos dessa seção nas normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, veja, é possível sim eliminar aquele local perigoso, né? Por exemplo, ó, motociclista, né? Vou eliminar o local perigoso através de que ele vai trabalhar internamente com a moto. Ok. Né? Eu eliminei o risco para o empregado. O empregado trabalha em um ambiente que tem riscos elétricos, mas bem baixos, né? Riscos elétricos baixos. Foi fornecido IPIs, né? Luvas, botas, um equipamento para pegar distância ali e tal. Beleza. Eu posso sanar através desses equipamentos devidamente expedidos no Ministério do Trabalho e Emprego. Beleza? Tudo bem? Beleza. Quase acabando aqui. Por fim, quase por fim, né? 2 pontos ainda. Exposição, súmula 364. Súmula bem interessante essa súmula aqui, hein? O adicional de periculosidade só vai ser direito do empregado quando ele estiver em contato com aquele local perigoso de forma permanente ou intermitentemente. Como eu não entendi? Pensa comigo assim, pessoal. Ó. Se o contato com o local perigoso é uma vez ou outra, por exemplo, o empregado é recepcionista, mas ele tem que algumas vezes, uma vez no ano. Pode ser que sim, pode ser que uma vez no ano, né? Uma vez no ano, né? Ele tem que pegar a moto e ele entregar o produto. Ou seja, ele faz isso eventualmente, o risco dele. É uma vez no ano, né? Ou às vezes nem tem esse ano. Ele nem fez, né? Ele tem risco à vida nesse caso? Ah, uma vez no ano só? Não, né? E essa é a discussão da súmula. Então, para receber o adicional de periculosidade, o contato tem que ser permanente ou intermitentemente. Se o contato for eventual, não recebe o adicional de periculosidade. Repito, o contato com o local perigoso deve ser permanente ou intermitentemente. O contato eventual não gera o direito adicional de periculosidade. Certo? Professor, o que é contato eventual? Né? Contato eventual é quando for, em 2 casos, a súmula fala, depois você lê a súmula 364, 2 casos. Se for constante, mas por tempo extremamente reduzido. Como assim, professor, tempo extremamente reduzido? Pensar assim, ó, vamos pensar que aqui é uma sala que o ambiente é perigoso. Eu vou lá todos os dias, mas vou com tempo extremamente reduzido. Eu vou lá, ó, dou um recado, pessoal, ó, vamos trabalhar hoje, hein? Vamos render hoje. Fecho e vou para lá. Fico longe do local. Veja, é constante? É, mas é por tempo extremamente reduzido. Isso é eventual, não recebe o adicional de periculosidade. Certo? Ou, caso fortuito, né? Caso fortuito, eu posso ir naquele local trabalhar hoje, ou posso não ir também. Aqui é um local perigoso, eu falei, né? Eu vou aqui hoje, mas pode ser que eu não volte aqui nem tão cedo, né? Então, dessa forma, se o contato for permanente ou intermitentemente, recebe o adicional.
Se for eventual, e o que é eventual? Constante, mas por tempo extremamente reduzido, ou caso fortuito. Nesses casos aqui, eventual, não recebe o adicional de periculosidade. Beleza? Por fim ali, ó, quase por fim, tô vendo, vamos ver, quase por fim, agora sim. Tá lá, ó, convenção coletiva, artigo 611, né, diz assim, ó, constitui objeto ilícito da convenção coletiva, de acordo com o coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão, a redução de adicional de penosidade, salubridade ou periculosidade. Então veja, a sua convenção coletiva ou o seu acordo coletivo não pode reduzir ou até mesmo suprimir, né, causar uma supressão do adicional de periculosidade, salubridade ou penosidade. Não pode causar, tá? Não cabe ao sindicato fazer isso, a convenção coletiva fazer isso. Não pode. Tem que ter a perícia no local. Por fim, e agora sim, para acabar, diz ali, ó, último tópico, acompanha comigo ali, por favor, ó, súmula 453. Diz ali, ó, o pagamento de adicionais de periculosidade efetuado de forma meramente mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização de prova técnica exigida pelo artigo 195 CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condição perigosas. Vamos lá. Como regra geral, para que pague-se a local perigoso, tem que ter uma perícia, né? Mas pode ser que o empregador pague por vontade própria, espontaneamente. Ele vê assim, olha, aqui é um local muito quente, por exemplo, ou com muita iluminação, melhor, né? Ou aqui é um local que pode gerar, explodir, né? Pensar assim, né? Ele paga por vontade própria, o empregador paga, porque ele quer pagar. Ele pode? Pode. Senhor, mas se ele pagar, isso é uma periculosidade? Sim. Por mais que não tenha perícia, ele é um adicional de periculosidade, porque ele é incontroverso. O empregador está pagando porque ele quer. Ok. É sim um adicional de periculosidade que é pago e está correto neste caso. Tá? Então tem embaixo ali, ó, constatamos que a necessidade de perícia no local de trabalho para a realização da periculosidade é garantir o pagamento adicional ao trabalhador. No entanto, pode ocorrer que o empregador, por liberalidade a pagar adicional sem a perícia, neste caso, se o pagamento já ocorre, presume-se que a atividade é perigosa, tornando-se dispensável a perícia. Tem empregador, se você paga, beleza. Senhor, mas não é, ele está pagando, está errado. Você está pagando, ele não tem discussão. Está ok, está pagando. E vai estar ok, e vai ter que continuar pagando. Certo? Agora sim, vamos aqui para a nossa revisão, né? Deixa eu vir para cá, ficar aqui focado. Pessoal, vimos aqui então o adicional de periculosidade, né? Que é um risco à vida, que é sempre de 30% sobre o salário. Retirando assim as gratificações, premiações, né? Não faz parte do salário. Beleza? O adicional de periculosidade, ele vai ser, em alguns casos, explosivos, inflamáveis, energia elétrica, roubo, motociclista e o agente de trânsito, que passou até 2021. Somente são esses 6 casos que tem adicional de periculosidade. Tá certo? Não sendo assim, não tem adicional de periculosidade. São esses 6 casos. O contato tem que ser permanente ou intermitentemente para receber o adicional. Sendo eventual, não recebe o adicional. Tá certo? Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado por estar aí. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.